Hoje eu vou te explicar o que são dívidas kármicas e o que são números kármicos. Qual a diferença entre essas duas energias? E principalmente, como você pode identificar isso na sua própria vida? Porque quando você entende, você para de se culpar, para de ter medo e começa a se posicionar. Antes de falar dos números, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Karma não é castigo. Karma é aprendizado, é ajuste, é equilíbrio. Na numerologia, o karma mostra experiências que a alma ainda precisa organizar, precisa amadurecer ou precisa compensar. Alguns karmas aparecem como desafios repetitivos e outros aparecem como falta de habilidade. E aqui que entram as diferenças. Dívidas kármicas nós trazemos como aprendizado, são débitos, são experiências mal resolvidas que precisam de compreensão. Mas compreensão através do quê? Da atitude consciente. Elas aparecem na data do nascimento ou no nosso nome. Então, vamos entender cada uma. Por exemplo, o número 13. A dívida do 13 é o trabalho e a disciplina. O 13 fala de comprometimento no passado. Pode indicar que houve preguiça, houve uso indevido da própria capacidade, falta de responsabilidade. E agora a vida cobra disciplina. A pessoa pode sentir que tudo para ela exige muito esforço, nada vem fácil. Mas quando ela aprende a organização, o método, a constância, ela cresce muito e resgata aquilo que ela veio aprender. O 14 é a dívida da liberdade mal usada. O 14 fala de exageros, de liberdade sem limites, de impulsividade, de fuga de responsabilidades e de vícios. Agora, a vida ensina o equilíbrio. Essa pessoa pode viver uma vida instável, com mudanças bruscas, com dificuldade de manter compromissos e também de ter vícios. A cura do 14 é ter responsabilidade e fugir de excessos. O 16 é a dívida do orgulho. O 16 fala do ego, de quedas inesperadas, de rompimentos, de situações que derrubam a pessoa, de traições. É o número da queda. Aqui a alma aprende a humildade e a busca do autoconhecimento. Quem tem 16 precisa desenvolver a espiritualidade verdadeira e o desapego do orgulho. E o 19 é a dívida do poder e do individualismo. O 19 fala de poder mal utilizado, de autoritarismo, de independência excessiva, de individualidade. Agora a vida ensina a liderança consciente. A pessoa pode viver fases de solidão até aprender a dividir e colaborar. Dívida kármica não é sentença, é oportunidade de evolução. Quem entende isso, começa a amadurecer. E agora vem a parte que muitas pessoas confundem. Número kármico é a ausência dele no mapa. Ele aparece quando o número não existe na composição do nome completo. Isso indica falta de desenvolvimento daquela energia. Por exemplo, se a pessoa não tem o número 2, as letras B, K e T, ela pode ter uma dificuldade natural de diplomacia, de paciência, de sensibilidade emocional. Se falta o número 1, o AJS, que é difícil, ela tem dificuldade de iniciativa, medo de se posicionar. Se falta o 8, o HQZ, ela tem dificuldade com dinheiro ou falta de ambição. Se falta o 7, o GPY, tem dificuldade em se especializar. Falta de 5, ENW, medo do novo.
E se falta as letras D, M, V, o 4, falta de foco e disciplina e organização. Ausência de 3, CLU, dificuldade em se comunicar. De 6, FOX, dificuldade em assumir responsabilidades, principalmente com família. Falta de 9, que também é difícil, o EI e o R, dificuldade em olhar para o outro. Então, isso não são dívidas, são aprendizados. É como se a alma dissesse, eu ainda não treinei essa habilidade. Então, dívida kármica é resgate de excesso ou erro. Número kármico é aprendizado por falta. A dívida cobra, a ausência ensina. E como ela aparece na sua vida? A dívida kármica costuma gerar situações intensas, repetições, obstáculos. E se a pessoa já aprendeu, ela pode ter problema com alguém próximo, com um familiar. Já o número ausente gera dificuldade interna, bloqueios, insegurança. E por isso, duas pessoas podem ter dificuldades, mas por motivos completamente diferentes. E só o estudo numerológico mostra essa diferença. E se você descobriu que tem uma dívida kármica, não se assuste. Você não está pagando, você não é um castigo. Você está acelerando a sua evolução. E se você tem números ausentes, isso não significa incapacidade. Significa que você pode desenvolver conscientemente essa energia. A numerologia não limita, ela orienta. E talvez você esteja vivendo um esforço excessivo, quedas inesperadas, instabilidade, dificuldade de prosperar, sensação de bloqueio. E pode estar achando que isso é azar ou que é karma. Mas você pode ser isso pode ser apenas um ajuste kármico que precisa ser compreendido. Quando você conhece o seu mapa, você deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. E se esse tema falou com você, talvez seja o momento de olhar os seus números com mais profundidade, porque aquilo que você não entende, você repete, e aquilo que você compreende, você transforma.